Vamos dar início à correção da prova de matemática, tá? Questão 16. Considere os quadriláteros representados a seguir. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, certo? São trapézios apenas. O que é o trapézio na geometria? Na geometria, o trapézio ele é um quadrilátero com dois lados paralelos entre si que são chamados de base maior e base menor. Então, qual das suas figuras apresentam duas bases, uma maior e uma menor? A1 não tem lados paralelos, mas são segmentos de retas iguais. A2 e A4 também se aplica. A3 claramente é um losango. E eu tenho A5 e A6. Então, são trapézios apenas as figuras 5 e 6, ok? Questão 16, letra B. Se multiplicarmos 35 por 10 por 100 por 1000, teremos respectivamente o quê? Eu não vou aqui, eu estou no meio de um seletivo, não vou perder meu tempo fazendo a multiplicação. Eu vou fazer exatamente isso daqui. 35 por 10 é igual a 350. Por quê? Eu apenas acresci o zero ao número 35. Por 100 vai dar 3.500, perdão. Eu apenas acresci 2 zeros depois do número 35. E por fim, por 1000, eu apenas acresci os 3 zeros depois do 35. Então, eu tenho 35 vezes 10, 350. Tenho 35 vezes 100, 3.500. E tenho 35 vezes 1000, 35.000. Eu só apenas acresci o zero. Então, onde está na prova essas alternativas? Aqui, na letra E, tá? 350, 3.500 e 35.000. Questão 17, letra E. A questão 18, ela foi cancelada. Por que ela foi cancelada? Ela não tem nenhuma opção que atende a essa resposta. A sequência correta seria essa aqui que a gente vai ver agora, apesar de não ter nenhuma resposta aqui que compactua com a questão 18, certo? Só mesmo para dar uma revisada no assunto. A altura de um prédio, a gente vai sempre medir em metros, tá? O comprimento de um lápis, centímetro, diâmetro de uma agulha em milímetros e a distância entre duas cidades, quilômetros, que é a unidade de medida de comprimento aqui, maior, né? Então, no caso, a minha sequência seria o quê? C, A, D e B, tá? E eu não tenho nenhuma dessas alternativas aqui na questão 18. Então, a questão 18 ela foi anulada. Vamos para a questão 19. Vamos ler a tirinha. Com essa árvore que eu plantei, vou salvar o planeta. Mas com uma árvorezinha só, hello! Essa árvore ela vai dar frutos. Daí eu como todos eles e planto as sementes. Dessas sementes terão outras árvores e sei. Magali, ela não parece estar muito preocupada em plantar árvores para salvar o planeta. Ela parece estar mesmo interessada nos frutos. Imagine que essa árvore de Magali plantou dê 15 frutos. Então, ela plantou uma árvore que deu 15 frutos. Cada um com 12 sementes. Todas estas sementes também foram plantadas por Magali, cada uma originando uma nova árvore, certo? Quantas árvores foram plantadas? A gente já fez uma questão dessa na prova passada de análise combinatória. Então, quando eu falo de análise combinatória, porque no caso eu iria perder todo um tempo, né? Desenhando 15 arvorezinhas, puxando dessas 15 árvores 12 sementes, dessas 12 sementes, infinitas possibilidades. Então, aqui eu sempre vou usar a lei do produto. Eu simplesmente vou pegar o 15 e multiplicar por 12. Então, 15 vezes 12 é igual a 180. Então, quantas árvores foram plantadas? 180 árvores, certo? Questão 19, 180. Sempre que eu falo em análise combinatória, em possibilidades, eu vou utilizar o produto. Então, eu vou pegar todos os números de referência que a questão está me dando e multiplicar apenas. Vamos avançar. Uma barra sobre um número escrito em algarismo romano indica que esse número ele foi multiplicado por 1000. Assim, por exemplo, indica o quê? 12.000. Num bolão, 3 amigos ganharam 21 reais, né, no caso.
Se o prêmio for dividido igualmente entre eles, cada um receberá no sistema de numeração decimal uma importância de. Vamos analisar essa questão bem devagar. Primeiro, ele te dá aqui a quantidade de amigos, 3. E depois ele te dá o valor. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é descobrir qual é esse valor. Aqui ele te dá uma informação muito importante. Uma barra sobre o número escrito sem algarismo romano indica que esse número foi multiplicado por 1000. Uma barra significa que ele foi multiplicado por 1000. 2 barras, ele vai multiplicar por 1000 2 vezes, certo? Eu vou multiplicar por 1000 2 vezes. Eu não vou multiplicar por 2000 porque tem 2 barras. Eu vou multiplicar por 2 vezes. Lembra das referências de algarismo romano? Exatamente. O x, ele equivale a 10. Então, vamos lá. No algarismo romano, né? O meu x, ele vale 10 e o meu i, ele vale 1. Observa que lá na prova a gente tem esse seguinte número, sem os tracinhos em cima, tá? Eu tenho x, x, i, certo? Eu vou multiplicar? Não. Quando eu tenho números romanos juntos, eu somo. Então, aqui é como se eu fosse ter o quê? É como se eu fosse ter 10, né? 10 e 1, certo? 10, 10 e 1. E o que eu vou fazer com eles? Eu vou multiplicar? Não, eu vou somar. Então, eu vou somar 10 mais 1. Esse resultado aqui, ele dá igual a quanto? Ele dá igual a 21, certo? Então, esse número aqui, ó, x, x, i, ele representa 21. Então, x, x, i é igual a 21, certo? Só que lá na minha prova, eu tenho esse x, x, i aqui, certo? E tenho 2 barrinhas em cima dele, 2 tracinhos. Eu tenho um tracinho que indica que ele multiplica por 1000, né? E tenho outro tracinho também, que indica que eu vou multiplicar ele novamente por 1000. Certo? Então, eu vou pegar bem aqui o meu 21. Vou multiplicar por 1000. E vou multiplicar por 1000 novamente. Professora, mas a senhora disse que eu não preciso perder meu tempo fazendo essa multiplicação. Realmente, eu não preciso perder meu tempo fazendo essa multiplicação. Basta eu acrescer aqui no 21, eu vou acrescentar aqui no 21 6 zeros, né? Por que 6 zeros? Porque da minha primeira multiplicação por 1000, eu acresci 3 zeros, certo? E na minha segunda multiplicação por 1000, eu acresci mais 3 zeros. Então, aqui eu tenho igual a 21 milhões, certo? Aqui na minha prova eu tenho essa opção, 21 milhões de reais. Mas lembra que ele falou o seguinte, se o prêmio for dividido igualmente entre eles, então eu vou pegar o quê? Eu vou pegar esse meu 21 milhões que eu encontrei, 21 milhões, e vou dividir eles por 3. Porque ele diz aqui na questão, são 3 amigos. Vai dar igual a 7 milhões de reais. Então, cada amigo vai ficar com 7 milhões de reais, ok? 20ª questão, letra A. Então, vamos aqui ler a questão. Assinale a opção que indica o ângulo formado pelos ponteiros do relógio ao indicar o horário de início da apresentação, 16 horas. Aqui ele já te dá uma representação do ângulo, né? Que você tem que prestar atenção aqui nessa circunferência que engloba os 2 ponteiros. Ele quer saber que ângulo é esse. Ele é um ângulo raso, ele é um ângulo reto, ele é um ângulo agudo, ele é um ângulo de 360 graus ou ele é um ângulo obtuso.
Aqui ele está representando um ângulo obtuso. Por quê? Porque ele é maior do que 90 e menor do que 180 graus. A gente vai parar a correção da prova por aqui. Continuamos no próximo vídeo.